Duas rodas movimentam histórias, negócios e oportunidades. Segurança e performance geram confiança para o cliente e giro para o lojista. Hoje, com a ajuda do Fábio da Protorque e o Peter da Levorin, vamos descobrir como transformar esse mercado em mais faturamento. Bora falar de moto aí. Bora. Um brinde para todo mundo começar bem descontraído. A gente vai falar sobre moto, sobre os produtos, né, que a gente trabalha aqui na Bartolfil. E o nosso tema é duas rodas, alto giro, como transformar segurança em faturamento. Primeiro, muito obrigada pela participação, sejam bem-vindos. Obrigado. Peter da Levorin e o Fábio da Protorque. Legal. E como que estão as coisas? Conta aí pra gente antes, como estão as vendas? Tudo bem, bom, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Bartolfil é uma empresa de referência aí no mercado. Está aqui com o meu parceiro Fábio da Protorque. Legal. E conversando sobre o mercado. O mercado de moto é um dos mercados que mais cresce no Brasil, isso é um fato. E estar dentro desse mercado é sinal de ganhar dinheiro, faturar e principalmente atender bem nossos clientes, né? Certeza. Então acho que essa roda de conversa aqui ela vai agregar muito em cima disso. Então muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Peter. Satisfação enorme estar aqui, agradeço o convite, em nome da Protorque, isso aqui soma muito, né, para todos nós. Como o Peter disse, o mercado de moto, ele vem crescendo, né, todo ano, são várias oportunidades, a parceria com a Bartolfil já vem de longa data, é muito positiva, então bora lá, bora falar de negócio, bora falar de oportunidade, né, agregar os clientes de vocês, para que todo mundo cresça junto, porque o mercado de moto não vai parar. Bora. Yasmin, seja bem-vinda ao nosso Conexões que Vendem, mais uma vez. Yasmin está aqui com a gente várias vezes, gravando conteúdo, no Contact Center, treinando a turma. Ajudando o pessoal lá. E a gente fala muito de Protorque, a gente fala muito de Levorin. E isso são um dos produtos que mais vendem lá hoje no nosso Contact Center. E quanto mais a gente falar disso, melhor para os nossos operadores e para a empresa no geral. Muito bom. Com certeza, para a gente entregar soluções para os clientes, né, mais do que produtos, a gente precisa conhecer esses produtos e conhecer os assuntos que giram em torno desses produtos. Então hoje o bate-papo vai fluir bastante aqui. E não só dando treinamento, mas como consumidora de Levorin e de Protorque também, né? Sim. Então já conta aí, Yasmin, você gosta de moto? Eu já pilota? tive, né? Já tive moto, gente, assim, tinha dor de cabeça, né? Para quem pilota, obviamente, mas pra família, assim, meus pais não tinham dor de cabeça e minha moto tinha Levorin e meu capacete era Protorque. É isso aí, sim. E um caso muito curioso, que o capacete Protorque que eu tinha foi ganho de campanha de quando eu era vendedora. Olha então eu tive muito Isso é muito carinho bacana. com ele, porque assim, você imagina, você trabalhar uma campanha e a gente acha que não, mas campanha para o vendedor hoje ela é importantíssima. Com certeza. E assim, eu tinha um maior carinho, xodó com o meu capacete de campanha. E não tem como a gente falar de Bartolfil, né, de vendas, e não falar de Levorin também, que Exatamente. é Matrix, Famoso. que é o famoso. Aqui já o pãozinho conhece, da gente, já padaria. conhece todos os produtos. Então bora. Vamos. Além dos produtos, né, hoje a gente vai falar como transformar segurança em faturamento. A gente sabe que moto hoje é mais do que um meio de transporte. Para alguns é paixão, é aventura, é hobby, para outros é trabalho. Então, como que a gente transforma segurança em faturamento? Eu acho que para a gente poder falar sobre isso, a gente falando para o público, dono da revenda, né, o dono da Motopass, como que você aumenta o seu faturamento? Dentro da Levorin, a gente pega o mercado, divide ele em em subsegmentos. Então, quando você divide ele em subsegmentos, você começa a entender quem é o público, por exemplo, da scooter, quem que é o público que precisa do pneu para trabalhar, motoboy, aplicativo, quem que é o público da Big Trail, das esportivas, da Custom, o cliente do on-off. Então, quando você pega todos esses públicos e você direciona uma comunicação para ele, prepara um estoque, aí não tem como, você aumenta o faturamento da sua empresa sem sombra de dúvidas. Nós estamos falando aqui hoje de dois segmentos de produto que são, se a gente dividisse o mercado de moto em pilares, acho que com certeza os principais seriam capacete, pneu, kit relação e óleo. Sim. Né? Em qualquer loja de motopeça que você for, Precisa ter. vai ter esses 4 itens, que é o mais alto que gira. Vamos dizer assim, comparado com o material de construção, seria areia, pedra, calça, cimento e brita. Então assim, da questão do capacete, uma coisa que o mercado mesmo trouxe para nós é assim,
Hoje você é muito difícil, e é uma coisa que a gente não consegue mais notar, alguém andando na rua sem capacete. Talvez no tempo dos nossos pais era uma situação diferente, né? Que aí 25, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era dificilmente você ver. Hoje não. Por quê? O motociclista, ele tem total consciência hoje da necessidade e da importância de usar capacete. Sim. Vamos até deixar de lado essa questão de multa, mas ele preserva a segurança dele. Só que junto com isso, hoje, ele quer um produto que traga conforto para ele, que traga um estilo que seja parecido com ele e que atenda a necessidade que ele tem no dia a dia do uso da motocicleta que ele tem. Então, é por isso que o catálogo que a ProTorque hoje oferece na Bartofil, e a Bartofil hoje disponibiliza para o cliente dele, ele vai atingir a todos esses produtos, todos esses clientes. A questão de segurança está certa, né? Hoje todos os capacetes da ProTorque são homologados pelo Inmetro e, além disso, nós fazemos a homologação do selo DOT, que é uma homologação americana em relação à segurança. Então, com relação ao uso, está tudo certo. Mas a questão da variedade e desses modelos é importante exatamente para isso. Assim como o pneu você divide em estilos e modelos de moto e piso que ele vai utilizar, a linha do capacete também, né? Então a gente tem um infantil, tem um aberto, fechado, escamoteável, o uso urbano, né? Mais indicado ao uso urbano, mais indicado à estrada, e assim que a gente vai disponibilizando esses produtos e sempre lançando modelos novos. Isso que eu ia falar, a linha vai só crescendo, né? Sim. E sabe um ponto que eu acho... desculpa te cortar, mas tudo que o Fábio falou, o que eu falei sobre esses subsegmentos, acho que o principal ponto é você entender a dor do cliente. Sim. Quem é esse cliente? O Fábio acabou de falar. Você tem um capacete aberto, um fechado, um infantil, vários modelos. Sim, exatamente. Por que não tem um modelo só? Porque cada um de nós aqui, um é diferente do outro. Com certeza. Então, quando a gente vai para um lojista, por exemplo, que talvez só trabalhe com pneu Matrix, ou só trabalhe com um capacete só, ele está perdendo dinheiro. Sim. Por que ele está perdendo dinheiro? Talvez ele só vai falar com a Iris, mas talvez ele não vai comunicar com o Fábio. Por isso que é importante você também ter um estoque variado, né, diversificado, para você atender vários clientes diferentes. Igual a gente estava conversando aqui, tem gente que vai ter o capacete para trabalho, mas aí tem trilha e precisa de um capacete direcionado para aquela prática ali de trilha e também para quem viaja, então é outro tipo de capacete. E o que eu ia te perguntar, Fábio, o capacete tem garantia, né? 5 anos, e tem muita gente que não troca capacete. Olha, capacete não tem garantia. Não tem? Não, capacete não tem garantia. Como que funciona? A data de fabricação que está na etiqueta do capacete, ela atende uma normativa do Inmetro onde ela é exigida, que é a data de fabricação. Por que capacete não tem garantia? Qual que é o melhor uso que você vai fazer do produto? Capacete, todo o trabalho em relação às seguranças e os testes que são feitos e a matéria-prima e tudo mais que envolve o capacete, ela é feita para te proteger de um impacto. Ou seja, se você comprou o capacete hoje, você caiu com a moto amanhã, mesmo que ele não tenha avarias aparentes, um trincado, alguma coisa assim, você tem que trocar o capacete, porque toda a estrutura daquele capacete foi comprometida diante daquele acidente que você teve. A segunda questão é assim, você deve trocar o capacete se você não teve uma queda, em caso, por exemplo, lógico, de desgaste natural. Que daí, por exemplo, a viseira do capacete, que é uma coisa, a gente vai falar essa questão de produtos, de acessórios, de produtos agregados, que é importante. Hoje, normalmente, um usuário, vocês podem dizer isso pra gente, quem usa moto, ele vai trocar a viseira 3, 4, 5 vezes até dar o tempo de trocar o capacete dele. E a questão de conforto que acaba perdendo depois do uso, né? Então vai ressecando, vai a parte da forração interna. Agora, capacete não tem garantia, não é uma situação assim, o capacete está vencido. É lógico que, por exemplo, a autoridade policial, ela pode lavrar um auto, pode te multar se o capacete estiver em más condições. Quais seriam? Então, lógico, você tem um capacete em que a viseira está totalmente desgastada, embaçada, riscada, que está impedindo ali de você estar enxergando e tem que estar ajustadinho também. Exatamente. Então, isso é cabível de autuação. Engate micrométrico, né? Que é o engate rápido ali do capacete. Também, ele tem que estar ali, isso é um item obrigatório do capacete, assim como o selo do Inmetro. Você pode ter um capacete novo que você acabou de comprar. Se ele não tiver a homologação e o selo do Inmetro no casco do capacete, você também pode ser autuado.
E para você, Peter, o motociclista, ele troca o pneu no tempo correto? Não. Normalmente ele deixa para poder trocar só quando ele não consegue mais pilotar. Você sabe quando a gente mais vende? Época de chuva. Porque o pneu careca, na hora que ele vai tentar subir um morro, na hora que ele vai tentar frear, que ele sabe que a conta do hospital vai ficar mais cara que a conta do pneu, né? Aí ele fala, cara, agora tá na hora de trocar. Mas esse é um grande risco. Exatamente porque o pneu ele é todo produzido para você cortar a lâmina de água e conseguir frear. Se você não tem aquele suco para poder cortar a lâmina de água e você precisa frear, ele vai passar direto. Ele passando direto, isso está entre a vida e a morte. Sim. Isso aí pode matar ele, como mata muito no trânsito hoje. Então, assim, chegou no TWI, troca o pneu. Não negocie, porque, de fato, é a sua vida. E falando sobre o que o Fábio está falando, sobre a questão de garantia, tem algo bem importante sobre o pneu. Todo mundo acha que o pneu, ele a partir do DOT, ele tem 5 anos de garantia da fábrica. E esse é um grande mito, porque não é. São 5 anos a partir da emissão da nota fiscal. Ou seja, o DOT ele fala sobre semana e ano. Então vamos supor que você comprou um pneu DOT 2020, só que você comprou ele em 2023. A partir de 2023 é que ele tem 5 anos de garantia de fabricação. Tá? E muita gente confunde isso. Muita gente confunde isso, exatamente. E aí a gente volta a falar um pouquinho de segurança quando vocês falaram sobre a troca no tempo errado, né? Deixa eu aproveitar. Pode. Até uma questão assim que a gente tem que trabalhar. A gente sabe que hoje é uma realidade de norte a sul do Brasil o crescimento, né, absoluto das motinhas elétricas. Sim. Sim. Muitas motinhas elétricas, de vários modelos, de vários segmentos. E a gente tem a normativa ali, né? Que até os 1000 watts, né? 1000 watts, 32 km por hora e eixo de 1,30 m. Eixo menor que 1,30 m não necessita de carteira de motorista e não necessita, lógico, da pessoa estar usando o capacete. Então é o apelo que eu faço aqui para que vocês, com canais de venda que vocês têm, e para todo mundo, porque assim, quem está usando são crianças normalmente, adolescentes e tudo mais, e jovens, assim, se você sofrer um acidente a 10, 15 por hora, é velocidade suficiente para a sua cabeça não protegida sofrer um acidente realmente grave. Então assim, independente se você está comprando uma motinha elétrica para o seu filho, que está acontecendo muito isso no interior, né? E se você está utilizando, que use o capacete, que compre o produto, porque isso aí a gente está falando de uma coisa muito séria, né, de segurança, porque mesmo 32 por hora, que é o limite... Às vezes é um tombo que a pessoa acha que é um tombo bobo, mas que pode ser fatal. Sim, e é engraçado, porque tem brinquedo que vem com o capacete. Brinquedo, um patins, uma coisinha boba que vem com o capacete. E a moto não exige o capacete. Eu tenho uma Antonella, minha menina, tem 5 anos de idade, tem a bicicletinha dela que ela anda lá, né? E ela comprou uma bicicleta pra ela com o kitzinho, capacete, cotoveleira, joelheira, tudo. Tem que ter. Aí você vê um menino lá de 15, 16 anos andando de moto elétrica pra rua, descendo morro e tudo. E eles não estão nem aí, não. Eles saem cortando, entrando, sem capacete, não tá nem aí. E a gente acha que às vezes 32 km na queda, às vezes não é nada, mas vem um carro e bate você que tá 32 km. Você soma, né? na calçada. O meu sogro mesmo, andando de bicicleta normal, ele tava subindo o morro, ou seja, ele não tava rápido. Só que o pneu agarrou, né? Ele bateu numa pedra, ele virou, bateu de cabeça. Se ele não tivesse capacete, seria muito pior a queda dele. Ele fala que ali ele nasceu de novo. E ele não estava 32 km nunca. Imagina se ele tivesse. Sim. É muito perigoso e pode ser fatal. É muito alto. Exatamente. E aí a gente volta a falar de segurança, né? Eu acho que não existe, 2 pontos aqui pra gente comentar. Não existe economizar no pneu e não existe usar capacete inadequado. Com certeza. Por que a gente volta a falar? Porque a segurança em primeiro lugar. Né? Então, como que a gente orienta corretamente isso aí na hora de vender? Pontuando para ele que a segurança vem em primeiro lugar. Da questão do capacete, como eu falei, primeiro, o cliente, a gente tem que mostrar para eles as normativas que tem de segurança. Selo do Inmetro, selo DOT, que são todos os capacetes da Protor que hoje tem. Eu acho que a segunda coisa que é interessante é você, o vendedor, no caso, o lojista, conversar com o cliente, entender um pouco mais como que é a rotina dele, como que ele anda de moto, que moto que ele tem, por quê? Vamos dizer, se você anda muito, se você pega muita rodovia, se você, independente se está fazendo sol, frio, chuva, você está em cima da moto,
é interessante você ter um capacete fechado, você ter um capacete com uma viseira de boa qualidade, que você vai poder utilizar isso aí, né? O capacete aberto no uso urbano, claro, é um jogo rápido, é daqui, ali. Eu acho que entender faz parte também da segurança dele, porque a visibilidade e o conforto do capacete na rodovia ou no dia a dia, ela é vital para você estar pilotando a moto ali com segurança. Né? Uma pergunta, só te interrompendo. O V-Project, ele pode ser usado na rodovia? Pode. Pode? Pelo fato de ele levantar... Só que no caso ele pode ser usado fechado. Sim, fechado. A questão de rodovia, agora falando de questão de multa, capacete aberto e fechado. Você pode usar um capacete aberto na rodovia, sim, desde que você esteja com os olhos protegidos, ou seja, usando viseira. Então não adianta, por exemplo, se você colocar um capacete de off-road na rodovia, você está errado porque o capacete de off-road não tem a parte da viseira. Sim. Se você tiver com o óculos de proteção, você pode utilizar. A linha do New Tri, que vocês trabalham muito com a gente, a parte do New Tri, o próprio Coyote que a gente estava falando hoje aqui, tiver na rodovia, viseira baixada, tudo certo. Você pode ir daqui em Porto Alegre com o capacete que não tem problema nenhum. Agora, usar o capacete com viseira levantada, aí você está cometendo um crime de trânsito. Assim como, né, você usar um capacete fechado também com a viseira levantada, você não pode. É o que mais acontece. É o que mais acontece, porque é calor, é sol, eu vou ali, mas é ali, eu só vou ali, né? Peter, sobre isso, você quer comentar alguma coisa? Em relação à segurança, isso pra gente é inegociável. A Michelin, Levorin, a gente sempre vai bater muito em primeiro ponto, segurança, durabilidade e economia. Segurança, você tem que pensar na frenagem, no seco e no molhado. Além disso, um pneu que vai frear antes da necessidade. Porque se você tem um pneu que ele não freia antes, o risco é muito alto. E tem muita gente que compra um pneu somente pelo preço. E esse é um grande erro, né? Quando você olha um produto ou um capacete somente pelo preço, mas sem pensar no que ele vai gerar, o risco é muito alto. E aí, quando você fala só sobre preço, você tem que colocar outras coisas na balança. Primeiro, qual a durabilidade? Imagina que você compra um pneu que ele vai durar 4 mil quilômetros. E talvez você vai comprar um pneu que vai durar em torno de uma média de 6, 7, 8, 10 mil quilômetros. Então, quando você faz a conta, sai muito mais barato você comprar um pneu com uma boa durabilidade. Além disso, você vai ter mais segurança e economia. Então, na Michelin e na Levorin, a gente sempre bate nesses 3 pontos. Segurança, durabilidade e economia. E até uma coisa que eu falo muito com o pessoal lá quando eu estou treinando é perguntar para o cliente. Vai muito no que você falou, entender a dor do cliente. Eu preciso entender do meu cliente, tá? Ele quer um pneu para estrada de chão, ou ele quer para asfalto, ou ele vai andar nos dois? Porque não adianta eu vender um pneu liso para um cliente que vai andar na estrada de chão, que vai acontecer uma queda e vai acontecer um acidente. Esse é um excelente ponto. Nós temos produtos que hoje vai desde um pneu, no caso da Levorin, 70-30, ou seja, 70% asfalto, 30% terra, até um pneu que é 100% asfalto. Se você pega um pneu 100% asfalto e ele roda exatamente na terra, ele não vai ter a mesma performance. E o inverso também acontece. Então, é fundamental você entender, primeiro, quem é seu cliente, entender a dor dele, ou seja, ele usa aquele pneu para quê? A moto ele usa para quê? Ele tem uma roça, ele vai nela, ou ele só trabalha dentro da cidade. E aí sim você faz uma oferta. E aí agora falando sobre o combo natural que surge quando alguém vai comprar um pneu ou vai comprar um capacete, vale oferecer? A pessoa chegou numa loja procurando pneu, vale oferecer o capacete e vice-versa? Olha, eu sou fã disso. Para ser bem sincero, eu gosto de criar o mês da Scooter, mês da Big Trail. Por quê? O lojista, quando ele entende que criar combos, ele ganha e aumenta o ticket médio dele, cara, ele ganha o jogo. É simples. Você vai no McDonald's. Eles te oferecem o quê? Um hambúrguer ou combo? O combo. Por que o combo? Porque é onde eles ganham mais dinheiro. Se ele vender só o hambúrguer, talvez ele faturaria ali com você R$15. Se ele vende o combo, ele fatura 22, 25, 30, 40. Ou seja, se você pega o pneu, mais um pneu com câmera, por exemplo, mais a câmera de ar e já vende o combo para ele, faz um preço X, para ele é interessante. Pneu mais um capacete, por que não? Na compra de 2 pneus, tem um capacete aqui, X, o valor vai sair X. Cara, você aumenta seu ticket médio, você aumenta o nível de entendimento do seu cliente, a segurança que seu cliente passa a ter, porque se ele está com um capacete novo, por exemplo, pneu novo, bico novo, cara,
para o cliente isso também é muito bom. Então, quando você trabalha esse combo, o lojista ganha mais e o cliente ele fica mais satisfeito com isso. E a gente está falando aí de que se a pessoa foi atrás do pneu, é uma pessoa que conhece de moto, que tem uma moto e que precisa de todos os outros produtos que fazem parte, né, desse estilo. Sim. Com certeza. Aí a gente tem essa questão dos produtos, né? Como então, pega o capacete lá, você vai ter o acessório do capacete, que é a necessidade já da reposição. Mas, por exemplo, o cara compra o capacete, tem a viseira fumê, que ele pode colocar, que é um acessório que ele pode buscar na hora ali. Um spray para ajudar para não embaçar a viseira, balaclava, luva. Isso que eu tô falando só do capacete ali, né? E daí, a mesma coisa, quando vai pegar o pneu, por exemplo, pneu, beleza, época de chuva, pastilha de freio, né? Fluido. Aí então, já assim, vai pro conjunto, exatamente. a bota. Aí você vai pegar o motoboy, por exemplo, você vai pegar a bota, conjunto de chuva, o capacete, você vai pegar o colete refletivo, que vocês também trabalham com o modelo nosso, vai pegar o bauleto, vai pegar a mochila de pizza. Então, assim, eu acho que na estrutura principal disso aí, a gente volta naquela questão do atendimento com o cliente lá. É o vendedor ali, o lojista, ter esse feeling de fazer a pergunta certa, de conhecer um pouco mais a moto do cliente, e dentro daquilo ali o cara, beleza, você vai comprar, né, vou usar um uso misto, tem uma Bros, vou usar uso misto na terra e tal, tudo mais. Já pega a moto do cara, vai dar uma olhada como é que tá, né, a parte de pastilha de freio, como é que o capacete tem, mas espera aí, você vai usar em estrada de terra, o capacete teu tá assim, ali vai fazer. Por quê? Desde o layout da loja até o atendimento, né, se o cliente entrou na loja, eu quero um New 358 preto, você foi lá, entregou pro cliente, recebeu e saiu, você não vendeu, você tirou um pedido do cara, né? Então, assim, o papel do lojista hoje é conseguir fazer esse mix, né, entre produto, disponibilidade dele, diversidade de marcas e tal, e produtos, o atendimento dele e o layout da loja dele. Você acha que esse é um ponto em que alguns lojistas podem estar errando? De não entender a necessidade, não observar ao redor para não oferecer esses outros produtos? Olha, para ser bem sincero, eu vejo isso aí como uma oportunidade. Sim. A maior parte dos lojistas que eu rodo, eles não fazem esse check-up da moto. Eu venho também do segmento de carro. E também era a mesma coisa. Então, o cliente levava o carro, tem que trocar 4 pneus, alinhar e balancear. Parava nisso. E aí eu chegava e falava assim, chamava o mecânico, faz uma análise completa aqui, esse check-up completo aqui. Para mim é o coração do negócio. E aí o mecânico ele começava a analisar e fazer todo um check-up. A gente gastava em torno de 7 a 10 minutos no máximo para fazer esse check-up e no final aparecia um monte de oportunidade de venda. Porque é simples. Se você chega, vou pegar um exemplo de carro que fica fácil aqui, todo mundo também tem carro. Se alguém chega para você e fala assim, você precisa trocar o seu filtro do ar-condicionado. Você, não, agora não. Tá gelando enquanto, igual, não tá gelando, não tá cheirando mal, se alguém tá tudo certo, tá tudo precisa certo. não. Se alguém tira aquele filtro, chega para você e fala assim, Dá uma olhada aqui. dá uma olhada no que você está respirando. Essa poeira preta aqui, ó, você está respirando isso tudo. Você vai mandar trocar sem nem perguntar o preço. Depois é que você vai lembrar de preço, por quê? Você conquistou o cliente e mostrou para ele. Então eu acho que falta muito essa parte de o cliente chegou com a moto, parou lá, faz um check-up rápido de 10, 15 itens e apresenta isso para o cliente. Eu estava conversando com um lojista em Goiânia, falei, cara, por que você não faz isso e ainda cobra por isso? E você pode dar isso como uma consultoria, um check-up gratuito. Ó, como você fechou aqui os 2 pneus, o capacete, isso. Eu estou te dando um check-up aqui gratuito, que normalmente eu cobraria R$200, só que você mostra para o cliente. Você vai esticar a corrente dele, passar um óleo ali, dar uma lubrificada, tá certo. Acabou. E o cliente vai ficar extremamente satisfeito. Mas isso tudo tem tudo a ver com técnica de venda, né, cara? Técnica de pneu vendas. e no capacete é muito parecido isso aí. Vou dar um exemplo para você. Então, você é lojista, entra na tua loja e fala assim, eu quero comprar um capacete. Eu quero um capacete R8 da ProTorque. Aí você vem, pega o capacete Stealth, entrega para mim e fala assim, mas isso aqui é muito melhor que o R8. Não, beleza, mas eu me senti um pouco coagido, você não vai concordar? Então, assim, até no pneu, se você vai fazer esse tipo dentro da loja, beleza, mas dê as opções. É aquela história de você vender o básico e vender o prêmio. Dê as opções para o cliente.
Então coloque o produto que ele pediu, coloque o de entrada, coloque o de valor intermediário, coloque o produto premium. Mostre para ele, isso aqui tem isso, essas são as características de cada um. Se ele perguntar, fale o preço de cada um e deixe ele tomar a decisão de qual produto ele vai escolher. Isso aí faz com que ele não se sinta coagido e nem que você está empurrando um produto para ele. Sim. Ele tem aquela sensação de estar escolhendo. O pneu não é diferente. Sim. Né? Então, assim, por que ele vai comprar um pneu de R$300 se ele tem um pneu de 150? Sim. Pelos motivos que você falou. Só que se você chegar e colocar o de 350 ou de R$300 direto para ele pode sentir coagido. E sem explicar o que E sem explicar por quê. Então, isso aí, você tem o mesmo produto, você tem o mesmo cliente, mas a maneira que você está abordando e está conversando com ele é que vai fazer a diferença na hora do atendimento. E tem um ponto também que eu sempre falo sobre essa questão dos combos. Falo muito isso sobre quando eu estou falando sobre técnica de vendas, é você criar 2 combos. 2 ou 3 combos, mas um completo com pneu, capacete, que é um monte de coisa, e um básico. No final você pega o preço cheio, esse aqui deu 10 mil, só que você já passa o preço quebrado, 10 de 999. E esse outro aqui, 10 de 549. A chance do cliente comprar aquilo ali tudo é muito grande quando você oferece o maior e depois oferece o menor. É realmente parar de vender somente o pneu e oferecer um combo. E aí, trazendo para os nossos representantes, quando for oferecer um pneu, um Matrix, por exemplo, não só parar ali no Matrix. Por quê? Será que esse lojista não tem ninguém lá que usa Bros? Uma Sim. Bros? Será que essa Bros está mais ali no asfalto? Está menos? Então ele precisa ter um Dual Sport, um Duna 2. Sim. Então é importante que ele venda não só um produto, mas um combo para esse cliente. Perfeito. Eu acho que a gente ficaria aqui ainda a tarde toda ouvindo, porque é muito conteúdo bacana, muita informação, muito relevante para todo mundo, né? Para a gente que trabalha com esses produtos, principalmente. E eu ia entrar num ponto que vocês acabaram entrando naturalmente, assim, como que o lojista pode agir daqui para frente para aumentar as vendas aí nos próximos, né, 30 dias, por exemplo. Acho que vocês já trouxeram exemplos muito bacanas do que fazer e dos erros a serem evitados, né? Sim. Então, se vocês tiverem mais dicas... Eu acho que nesse momento do mercado nosso, a gente falou de tanta coisa aqui, mas a palavra-chave é disponibilidade. Acho fundamental. Hoje, disponibilidade. Hoje, o consumidor final, hoje, o cliente do nosso lojista, ele não vai esperar. O lojista hoje tem que estar alinhado junto com o distribuidor dele, principalmente a gente falando de pequeno e médio varejo hoje, para ele garantir o estoque dele, para ele não ficar sem mercadoria, porque independente de toda o que a gente conversou aqui, o pouco que a gente conversou, né, e passamos de experiências aqui, nada disso vai funcionar se ele não tiver o produto na loja. E nós falamos aqui, né, até antes de começar o bate-papo, que o número de motocicletas tem aumentado cada vez mais. Com certeza. No Brasil, você trouxe um dado muito bacana pra gente. Com certeza. Hoje no Brasil são 37 milhões de motos emplacadas no Brasil. O estado de Minas hoje tem 3 milhões e 700 mil motos. Tem mais de 10% aí da frota nacional. São 3 a 4 anos seguidos emplacando mais moto do que carro. São 10 anos com mais de 2 dígitos de crescimento por ano. Então, assim, como nós somos indústria, nós baseamos muito nisso aí. Então, o mercado está crescendo, a gente tem que acompanhar. Exatamente. É um mercado gigantesco e não tem nenhum sinal que vai diminuir. E o papel da Bartolfil é conectar essas soluções que a gente trouxe aqui hoje no atacado para os lojistas. Com certeza. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês pela participação, foi muito bacana. E eu não piloto não ainda, mas eu sei o quanto é bom a sensação do vento no rosto. É muita gente que é apaixonada por moto. Sim. E que eles curtam esse bate-papo aqui. É diferente, é uma liberdade muito, muito gostosa. Que eles tirem muitos conteúdos bacanas daqui. Pelo convite, para mim foi um prazer estar aqui compartilhando essas histórias e espero que a gente tenha agregado para todos. Com certeza. E espero também mais vendas, aumentar a nossa venda, aumentar o nosso ticket médio e conquistar esse mercado. Como o Fábio falou. O mercado está só crescendo, tem muita coisa. Moto hoje é mobilidade urbana, trânsito não anda. Cada vez mais o público está indo para ter moto. Sim. Então é fundamental que eles estejam com uma moto e tenham segurança. É isso mesmo. Com certeza. Fábio, você também, muito obrigada por ter participado aqui com a gente e que a gente se encontre aí nas próximas. Com certeza. Obrigado, agradeço. Até a próxima. Contem conosco e a Protor que está aí sempre para agregar.
Yasmin, muito obrigada Eu por ter que participado com a agradeço, gente. pelo convite. Foi maravilhoso ter sua presença aqui com a É gente. sempre bom estar aqui com vocês. Tirou muita coisa boa daqui hoje. Ah, Vai vou levar pra muita turma? coisa pra turma e vai ser muito bom. Então, Isso aí. Maravilha. bora Obrigado. brindar de novo Opa! e fechar Isso aí. o episódio Legal. de hoje. Muito bom.